Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma.net. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa e colocarem gostos e subscreverem no YouTube o canal da Rádio Transforma.net para ouvirem não só a Política Impura, mas também outros excelentes programas que temos para vos oferecer. Falamos de Portugal em primeiro lugar. E falamos de uma sondagem que saiu recentemente e que dá uma descida de 3 pontos percentuais do PS e do PSD, uma ligeira subida do Chega e uma baixa substancial do CDS. Relativamente ao PS, este tempo de pandemia e a erosão que o poder coloca em consequência da pandemia, nomeadamente até por conflitos dentro do próprio Partido Socialista, não é de estranhar que a diminuição de 3% suceda. Já é mais de estranhar relativamente ao PSD, embora se perceba que a estratégia do presidente do PSD, Rui Rio, de fazer oposição mais por aquilo que é importante, substancial para o país, sobre os problemas de fundo do país e não sobre a espuma dos dias, que isso não lhe rende a curto prazo grandes vantagens. Portanto, também não se admira que nas sondagens o PSD surja em baixa. Claro que é normal que o Chega esteja a subir. E está a subir precisamente porque o Chega é catapultado não só pela sua demagogia, não só pela falsidade da sua mensagem, que agrada aos portugueses, que é a luta contra a corrupção, mas também porque ele tem o apoio da máquina do Steve Bannon, isto é, a máquina que levou Trump ao poder está também a apoiar a Ventura e o Chega para chegarem ao poder. Há rios de dinheiro metidos nisso e, como é óbvio, há muita corrupção metida nisso e seria interessante verificar-se as contas que o Chega apresenta e a origem de tanto dinheiro que ele gasta em propaganda. Agora, essa propaganda não tem resultado como o Chega pensava. Na verdade, o Chega está em quarto lugar e não em terceiro, está abaixo do Bloco de Esquerda e está praticamente a par do Partido Comunista. O Partido Comunista ficou diminuído agora pela festa do Avante, no fundo foi uma propaganda que causou uma erosão enorme no Partido Comunista e o Partido Comunista devia ser previdente e perceber que não compensava a realização da festa do Avante, embora se saiba que há outras festas, há outros muito mais, outras atividades públicas, nomeadamente religiosas, em Fátima, por exemplo, que congregam muitos milhares de pessoas sem o mínimo de segurança, ao contrário do que sucedeu com a festa do Avante. Mas isso não interessa, o que interessa é que o Partido Comunista deu aso a que a demagogia funcionasse e funcionou em seu prejuízo. Relativamente ao CDS, ele quase desaparece do espectro dos partidos que têm possibilidades de eleger deputados para o Parlamento. O CDS aparece-nos com 1,1%. Manifestamente, o seu presidente não cola, não tem a capacidade de aceder ao eleitorado que manifestamente não acredita nele, não tem uma imagem que dê confiança no eleitorado, e sobretudo no eleitorado conservador, democrático ou conservador, como é o eleitorado do CDS. E por isso, muito desse eleitorado está a passar-se para o Chega. Daí
a subida do Chega, que sobe em grande parte à custa do CDS, mas certamente também à custa do PSD. É pena porque o CDS é um partido democrático, ao contrário do Chega, e seria importante que tivesse um líder capaz de fixar o seu resultado pelo menos nos 4, 5%, como sucedeu nos piores momentos do CDS. Atualmente, as sondagens apontam para o pior dos piores momentos do CDS. Esperamos que tal não aconteça e que a erosão do eleitorado para o Chega, sobretudo por causa da luta contra a corrupção, não faça esvaziar completamente o CDS. Claro que a erosão do governo, como já disse, deve-se em grande parte ao crescimento da Covid-19. A doença está a espalhar-se por Portugal e faz-nos regressar aos piores tempos de abril. Vamos em breve assistir, como aliás já disse o Primeiro-Ministro, iremos em breve assistir a que voltemos a estar com um número de infectados à volta dos 1000. Já estamos com 800, a passar dos 800, portanto não custa a crer que em breve estejamos à volta dos 1000. Nisso acompanhamos o resto da Europa, particularmente Espanha, França, Inglaterra e Alemanha, têm um número de casos a subir exponencialmente. Agora, com a particularidade de o número de casos bastante grande não corresponder a um número de mortes como sucedeu no passado, porque as camadas etárias que são afetadas pelo coronavírus são as mais novas, na casa dos 30 anos, 20, 30, 40 anos, e essas camadas são mais resistentes, pelo menos aos efeitos imediatos do coronavírus. Não sabemos o que é que sucederá no futuro, mas para já é assim. É óbvio que se houvesse mais cuidado, nomeadamente com o uso da máscara, não seria necessário o confinamento de que se está a falar já relativamente à Espanha, à França e à Inglaterra. O uso da máscara, como disse recentemente um conselheiro para a saúde de Trump, que desmentiu que a vacina estivesse por aí, que em outubro já tivéssemos vacina, como Trump afirmou, ele disse que em vez da vacina seria o uso da máscara que protege mais ainda do que a vacina. Ele chegou a referir que a vacina protege 70%, enquanto que o uso da máscara protege mais do que os 70%. E é fácil obrigar todos a usarem máscara, particularmente nos lugares públicos, inclusivamente nas ruas. Neste momento, um confinamento seria trágico para as economias, particularmente para a economia europeia e para a economia portuguesa, que vive muito do turismo, e o uso da máscara evitaria essa necessidade de confinamento. Esperamos que, apesar da Organização Mundial de Saúde continuar a não recomendar como obrigatório o uso da máscara, que os governos com sensatez imponham o uso da máscara em todos os locais públicos, incluindo na rua, para impedir que a juventude se contamine e seja contaminada e contamine também a terceiras pessoas. Em consequência da Covid, a França tomou já uma decisão em termos económicos extremamente nociva para Portugal. Indiretamente, não foi diretamente, mas indiretamente. A União Europeia vinha discutindo há 20 anos
um acordo de comércio com o Mercosul. O Mercosul é uma associação de comércio livre entre os países do sul da América do Sul, nomeadamente entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Esse acordo estava para ser assinado, mas a França diz que não assina, precisamente devido às agressões ao clima e à diversidade biológica que o Brasil está a levar a cabo. Nós sabemos que isso é verdade, embora também a verdade seja que há muita pressão dos agricultores franceses para não terem a concorrência da agricultura argentina e brasileira. Mas a verdade é que o Brasil, e particularmente a sua parte mais importante em termos climáticos, que é o Pantanal e a Amazónia, estão a arder. E a floresta brasileira está a ser destruída. O equilíbrio biológico nessa região do Pantanal e da Amazónia, uma das regiões do mundo com maior diversidade biológica, está a ser destruído. Claro que isso sucede porque o governo do Brasil apoia essa destruição. O governo do Brasil é o representante do agronegócio, da chamada bancada do boi, que pretende transformar as florestas em pastagens para o gado ou em culturas extensivas, nomeadamente de soja. Ora, o Pantanal e a Amazónia são importantes não só para o Brasil, mas para a humanidade. E o Brasil, mostrando-se o seu governo disposto a destruir o equilíbrio biológico da Amazónia e do Pantanal, mostra não ter condições para o defender, bem pelo contrário, mostra ter vontade de o atacar. E por isso as Nações Unidas deveriam tomar elas próprias decisões relativas à Amazónia. E por sua vez, todo o mundo, particularmente os países mais ricos, deveriam ajudar o Brasil a combater esse flagelo dos incêndios na Amazónia e no Pantanal, que tem devastado essa região, que é um dos pulmões mais importantes da Terra. Isto para além de eventuais crimes que houvesse lugar, inclusivamente com o governo brasileiro e para com os fazendeiros, a gente do agronegócio que leva a cabo, através de incêndios provocados, esta destruição do património da humanidade. Claro que grande parte disto podia resolver-se através de uma simples lei que até agora não foi promulgada. E não foi inclusivamente pelos governos de Lula ou de Dilma. Podiam perfeitamente ter promulgado uma lei e essa lei poderia dizer apenas o seguinte, que nos locais onde ardeu floresta não pode haver outra coisa a não ser floresta. Portanto, impediam a pastagem, impediam as culturas extensivas e então deixava de haver interesse em incendiar a floresta para pôr lá o gado a pastar e para semear soja. Mas o governo brasileiro até agora não o fez porque, como disse, não quer. Finalmente, vamos falar dos Estados Unidos da América também, como habitualmente. Os Estados Unidos da América de Trump estão a passar por um período difícil em termos de Covid. O Brasil vai nos 136 mil mortos. Os Estados Unidos aproximam-se dos 200 mil. E certamente que esta mortandade irá continuar, particularmente no Brasil. Relativamente aos Estados Unidos, Trump aparece agora com os seus habituais golpes para se manter no poder. Um dos golpes foi o envio de uma carta
envenenada, contendo veneno, e isso foi propagandeado em altas parangonas por Trump e o Partido Republicano. Claro que nós tivemos esta história da carta. Certamente que iremos ter daqui a uns tempos uma agressão a Trump, como Bolsonaro, antes da votação, teve uma agressão que alegadamente o impediu de participar em debates eleitorais. Com Trump vai suceder a mesma coisa. Ele tem sido um autêntico carrasco para os Estados Unidos, quer para as classes pobres, que estão a ser dizimadas pela Covid-19, quer inclusivamente para os americanos em geral, que estão a ser altamente prejudicados com a diminuição substancial dos seus rendimentos. As classes médias estão a ter uma erosão enorme nos seus rendimentos, e isso é em grande parte não só culpa da Covid-19, mas também da política de Trump. E ele tudo fará para se manter no poder. Ele vai certamente fazer multiplicar as suas mentiras, o seu aparelho de fake news os seus computadores irão redobrar em atividade agora neste período próximo das eleições. Ele irá anunciar milagres que logo a seguir os seus próprios conselheiros desmentem, como o caso da vacina que ele anunciou agora para outubro e que os seus conselheiros para a saúde desmentiram logo a seguir. Mas é um modo de estar na política e na vida de Trump. Para além disso, parece que ele está a ser aconselhado para, mesmo perdendo as eleições, ele recusar os resultados eleitorais e se manter no poder. Isso seria um autêntico golpe de Estado, o primeiro verdadeiro golpe de Estado que aconteceria nos Estados Unidos da América, e isso seria algo de extremamente grave para a nação americana. Esperamos que a isso não consiga chegar, que a democracia funcione na América e que Trump, apesar do Partido Democrata ter escolhido o pior dos candidatos possíveis. O Partido Democrata teve 4 anos para escolher um candidato e, dentre os candidatos possíveis, escolheu o pior, o mais medíocre, o mais fraco. Apenas porque os interesses do complexo militar industrial e da finança impuseram esse candidato que tem algumas possibilidades de vencer Trump. Ele está à frente nas sondagens, mas que, na verdade, em nada irá mudar no que toca à política de Trump, ou em muito pouco irá mudar no que toca à política de Trump. Esperamos que a democracia funcione nos Estados Unidos. Apesar de tudo, se Trump é muito mau, Biden será apenas mau. E o mau é, apesar de tudo, melhor do que o muito mau. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram, noutras redes sociais, pedindo-lhes, como habitualmente, para partilharem, para colocarem gostos neste programa e para subscreverem o canal da radiotransforma.net no YouTube, onde irão encontrar mais programas que serão certamente do vosso agrado. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.